Aí às vezes a gente vê tudo aquilo que Deus está fazendo e a gente entra num calabouço de murmuração. Quem me acompanha, eu sei, eu não quero que você se exponha, eu estou me expondo. Porque às vezes a gente entra nesse lugar. Deus tem sido bom, Deus tem sido fiel, Deus tem sido, colocado sempre coisas na nossa frente, nos sustentado. Mas sempre nós achamos alguma coisinha para reclamar. Só eu que faço isso? Eita, aleluia. A gente sempre acha alguma coisa para dizer, meu Deus, mas poderia ser melhor, né? Meu Deus, eu poderia ter uma casa mais espaçosa, eu poderia ter roupas que eu não tenho, eu poderia adquirir coisas que eu ainda não tenho. Mas muitas vezes nós não olhamos para aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. Mas nessa noite eu quero levar os teus olhos, eu quero levar o teu coração, eu quero levar a tua mente a você olhar aquilo que Deus está fazendo sobre você. Porque todas as mentiras vão cair por terra nessa noite, amém? Então diga comigo, todas as mentiras, todas as prisões vão ser derrubadas nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não estou apenas falando isso para ser uma mensagem positiva. Não. Eu preciso que você profetize essa verdade sobre você. Eu preciso que você profetize essa verdade sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque existe uma realidade pronta no céu. E muitas vezes nós não acessamos porque o céu está fechado diante de nós por conta do nosso posicionamento. Deixa eu te falar, Deus em nenhum momento Ele, cessou de te abençoar. Deus em nenhum momento Ele cessou Ele se trancou para não acessar você. Não, é pelo contrário. É nós muitas vezes, por vozes que escutamos, por informações mentirosas que escutamos, por mentiras estabelecidas no nosso coração que escutamos, que não conseguimos mais acessar aquilo que Deus tem. Agora diga comigo nessa noite, essa noite... diga com vontade, diga. O céu está aberto. Confie. Aí, meu irmão, quando você cantar que Ele é digno de todas as coisas, você não vai cantar xoxinho. Você não vai cantar, parece que gaguejando. Porque de verdade lá dentro tem uma voz de acusação. Quinta-feira foi ministrada aqui, o Gustavo ministrou uma palavra poderosa sobre rejeição. E muitas vezes dentro do nosso coração, quando nós levantamos a mão e dizemos, Senhor, nós te exaltamos, nós te adoramos, Tu és o Deus eterno. Aquela voz da rejeição grita lá dentro e diz assim, Tu não acredita tanto assim. Aquela voz da rejeição, ela grita lá dentro e diz assim, não é tudo isso, deixa de ser fingido, fecha essa boca, baixa essa mão. Mas deixa eu te falar uma coisa, pode ainda não ser verdade dentro de você, mas os céus estão tentando pegar o teu coração e a tua mente. Então se você profetiza, se você expõe as verdades de Deus, essas verdades elas se estabelecem na sua vida. Há uma razão porque nós estamos aqui, há uma razão porque nós o adoramos, há uma razão porque nós estamos aqui nessa noite reunidos num culto. Sim, muitas vezes a nossa verdade, aquilo que está, nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa vida, não corresponde muitas vezes com a canção que cantamos. Mas deixa eu te falar, não tem problema. Bata no peito e diga, não tem problema. Não, forte, não tem problema. Porque o Senhor está com você. E se você acessar a palavra dEle, aquilo que Ele já liberou nos céus, meu irmão, você vai acessar algo extraordinário. Deus em nenhum momento, eu vou repetir, Deus em nenhum momento, nunca na história, Ele tentou te deixar dessa maneirinha que você pensa que essa é a sua vida. Nós é que entramos na tal da conformidade. Nós que entramos nesse lugar e se assentamos e estamos bem de boa, muitas vezes até de pernas cruzadas, num lugar que Deus não criou para nós. Mas nessa noite eu sei que você vai se levantar, eu sei que você vai sair dessa posição, e sim, você vai acessar as coisas que os céus têm para você. Deixa eu te falar, existem mentiras que falaram para você, existem mentiras que contaram sobre você. E deixa eu ser ainda mais sincero, tem um pentecostal aqui embaixo aqui que está pregando comigo, né, Mateus? Eita glória aí, ó. Tá ungido já, né? Tá cheio já, né, nego? Aleluia. Tem uma verdade, meu irmão, que precisa ser expressada na nossa boca. Essa verdade é que Deus, Ele pode todas as coisas, porque Deus é onipotente. Você está comigo? Deus, Ele está em tudo na minha vida, porque Ele é onisciente, onipresente, desculpa. E Ele tem poder de fazer qualquer coisa na minha vida, porque Ele é...
Aleluia. A minha pergunta para você é: por que você não confia num Deus que pode todas as coisas? Por que você ainda não acessou essa informação no céu? A oração do Pai Nosso, ela estabelece uma comunicação, e muitas vezes, pelo hábito, pela continuidade, pela automação de alguns processos na nossa vida, nós não paramos para refletir. A Bíblia fala que é aqui na terra como é. Então tem uma realidade para ser trazida para cá. Essa realidade é que é tomada por esforço. Tem gente que acha que quando a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado pelo esforço, é sair trabalhando, fazendo, ganhando, conquistando. Não. É essa realidade que você precisa pegar ela e dizer: sim, a minha realidade terrena não condiz com aquilo que os céus estão falando, mas em nome de Jesus, no sangue do Cristo, e sim, eu vou lá nesse lugar agora e trago essa realidade para cá. Mesmo que ninguém acredite. Mesmo que ninguém acredite. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza. Oh, aleluia. Gênesis capítulo 3. Eu amo Gênesis. Começou tudo ali, gente. Aleluia. E eu quero falar sobre quem disse isso para você. Coisas que nós acreditamos. Oh, Juarez, coisas que nós acreditamos, colocamos no coração e pensamos que é verdade. E de verdade não é. É uma informação falsificada daquele que desde o princípio de todas as coisas está tentando, roubar de você a verdade. A verdade é uma, meu irmão. A verdade é a palavra de Deus. Ela é a verdade. O Cristo, Ele mesmo disse: eu sou a verdade. Sim, eu sou o caminho e eu sou a vida. Sim. Pense só, um Deus que pode todas as coisas, agora Ele se diminuiu ao ponto de ser transformado num feto. Um Deus a qual está assentado e o descanso dos seus pés é a terra. Você tem noção disso? Um Deus a qual em suas mãos estão os mares. E aí agora Ele nasce como um bebê. Agora Ele nasce como um bebê. Para quê? Para você ficar com essa cara de tacho aí? Bate no teu irmão. Diz: essa é para ti. Não, chacoalha ele de verdade, vai. Vê se ele acorda aí, tá meio depressivo, sei lá o que aconteceu com ele. Aleluia. Bota um sorrisão para fora aí, Deus te deu. Essa semana disseram que eu tenho um piano na boca. Oh, aleluia. Esse Marquinho é terrível, cara. Aleluia. E às vezes a gente não quer esconder, quer esconder aquilo que Deus te deu de bom, meu irmão. Pastor, mas eu não estou tão assim, pastor, animado. Irmão, você está parecendo aquele desenho animado que tinha antigamente, sabe? Oh, chuva, oh, céu. Se chove, reclama. Se dá sol, reclama. Se tem dinheiro, reclama. Se falta de dinheiro, tem. Se tem convite demais para sair, meu Deus, quanta gente fica me enchendo a paciência. Se tem convite de menos, ninguém me acha, ninguém me vê. Só tem uma reclamação. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. O Senhor quer pegar o teu coração nessa noite, amém? Algumas ilusões vão ser arrancadas de você, do seu coração. Meu Deus do céu, faz tempo que eu não passava por isso, mas essas últimas semanas de atendimento, tem vindo muita gente comigo, e quando vai abrir o coração, quando vai falar, as pessoas, na maioria das suas vezes, dizem: não, pastor, sabe como é? Eu estava pensando que, e aí conta aquilo que estava pensando. Eu disse: meu Deus, que realidade é essa? Que verdade é essa? Que coisa doida é essa? Por quê? Porque o diabo, ele lança setas, sim ou não? Sim, é a Bíblia que fala. A Bíblia fala que o diabo, ele lança dardos inflamáveis, e eles são do maligno. Aí sabe o que eu faço? Eu pego isso e eu tomo como minha verdade. E aí eu aplico isso no meu coraçãozinho. E aí do meu coraçãozinho isso é transmitido para minha mente. E daqui a pouco eu olho para o irmão, eu olho para a irmã, e acho que aquilo que o diabo colocou é verdade. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está nessa noite aqui para destruir essas setas. Algumas ilusões vão sair do teu coração. Amém? Gênesis capítulo 13, verso 8. Abra comigo, por gentileza. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Se você não achar, depois de Apocalipse, é só voltar para Gênesis, né? Dá a volta na Bíblia. Aleluia. Depois de Apocalipse ali você encontra Gênesis de novo. Aleluia. Capítulo 3, verso 8. Gente, se você não achar Gênesis, né? Eu vou dizer para você, primeiro Passos, terça-feira. Tem vaga para você aqui, né, Alisson? Não é nada. Mas vocês vão achar rapidinho as coisas dentro da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Verso 8 diz o seguinte. Você está comigo? A minha linguagem aqui é NVI. Ouvindo o homem
ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eu vou ler novamente para fixar no teu coração. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que estavam pelo jardim quando sopravam a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Eu vou repetir. Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da qual lhe proibi comer? Verso 12. Disse o homem: foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Fecha a tua Bíblia, por gentileza. Os teus olhos, se você assim quiser. Pai, essa é a tua palavra. Sim, nós somos os teus filhos. Nós estamos aqui diante de ti, Senhor, nessa noite. Tudo que nós queremos, Pai, é que os nossos olhos sejam abertos pela tua palavra, que o nosso coração seja reposicionado pela tua palavra. E eu sei, Pai, que o Senhor tem grandes coisas essa noite para fazer com nós, em nome de Jesus. Amém? Pense só, eu sei que você conhece, mas eu preciso fazer um pano de fundo para começar a ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pense só que quando você vê o começo da Bíblia, Deus agora colocando as coisas para que você entenda como é que surgiu. Deus, na verdade, no livro de Gênesis faz aquilo que nós fizemos no Integra, né? Ele vai, abre para você, coloca tudo no Gênesis ali, para você entender como é que nós aparecemos aqui, de onde a gente veio, como é que as coisas aconteceram. E muitas vezes nós não entendemos, sabe, da maneira que foi colocado ali. Nós achamos e começamos a procurar em outros lugares informações que parece que faltam ali. Deixa eu te falar uma coisa, esse sentimento, ele não é só seu. Esse sentimento, ele já estava estabelecido no Éden também. Porque pense só, o Éden era um lugar perfeito, sim ou não? Sim, segundo a palavra de Deus, era um lugar perfeito. Pense só, Deus constrói o mundo. Deus agora, na sua onisciência, onipresença e onipotência, com a sua palavra, Ele constrói. Primeiro passo, Ele acendeu uma luz, e aí Ele viu aquilo que tinha sido iluminado, e aí Ele começa a construção a partir da sua palavra. Só que Ele construiu um lugar, e esse lugar Ele chamou de Éden, e depois Ele criou o homem para ser colocado nesse lugar. Ele deu autoridade, deu, sabe, coisas, estabeleceu coisas no coração daquele homem para que ele desenvolvesse naquele lugar. Agora pense só, a preocupação de Adão foi apenas abrir os olhos, descansar, para depois voltar a governar. Pegou a ideia? Primeiro, ele foi criado, então quando ele abre os olhos, ele não saiu fazendo, ele não saiu, sabe, plantando alguma coisa, ele não saiu desenvolvendo nada. O que ele fez com Deus? Ele foi descansar, porque a Bíblia fala que no sétimo dia ele, já tendo todas as coisas feitas. Olha só, isso me traz um princípio muito, muito poderoso. Eu preciso falar junto com você para que você entenda o que eu quero dizer. Porque muitas vezes nós encontramos o Senhor, acordamos no Senhor, a nossa mente ela começa a ser renovada no Senhor, e a primeira coisa que eu quero fazer é arrumar um serviço. Você está por aqui? A Bíblia me dá uma orientação, a Bíblia me dá um lugar para descansar. E aonde é esse lugar? Com Deus, no Senhor. E aí o que faz? Eu encontro Jesus, eu sou liberto pela sua palavra, mas eu quero funcionar com alguma coisa. Por quê? Porque muitas vezes eu quero recompensar aquilo que Deus fez. E deixa eu falar para vocês, ser muito claro, você nunca vai conseguir pagar aquilo que Ele fez por você. Pastor, então como é que eu faço? Nada. Você descansa no Senhor para que Ele possa liberar sobre você as palavras que vão conduzir o seu dia, que vão conduzir a sua vida. Só que descansar para nós é algo difícil. Estou sozinho? Descansar é difícil. Por quê? Porque quando eu estou nesse lugar dizendo, porque quando eu falo de descansar não é preguiça. Quando eu falo de descanso, eu não falo de você ficar deitado numa cama sem fazer nada, ou ficar com a mente vazia. Não, mente vazia é a oficina de Satanás. Não é nesse lugar.
Eu falo de descanso, é quando você diz assim: eu sei que Ele é digno de tudo, eu sei que Ele pode todas as coisas, eu sei que Ele está cuidando de tudo, eu sei que a minha vida está sendo guiada por Ele. Quando nós entendemos isso e realmente acordamos no Senhor e descansamos nele, fica fácil ouvir a voz e saber quem Ele disse que eu sou. Preste atenção, Deus agora, no seu poder, Ele chega para Adão naquele momento da criação. O Éden perfeito apresenta as coisas e libera palavras para Adão. Ele diz: olha, Adão, você vai governar, você vai dar nome para essa rapaziada toda aqui, que nós vamos chamar de bicho hoje. Mas é você que vai dar o nome para eles. É você que vai cuidar das coisas. É você que vai cultivar aqui no jardim. É você que vai, sabe, você vai estabelecer: eu plantei, eu fiz, eu entreguei, agora você cuida. Fechou? Parceria? Parceria. Mas eu quero que você preste atenção nessa informação. Adão, ele só conseguiu escutar isso do Senhor porque ele veio de um lugar de descanso. Adão, ele só conseguiu entender essa expressão porque antes ele tinha descansado. A minha pergunta é: Deus é todo poderoso, sim ou não? Sim. Então Deus precisava descansar no sétimo dia? Não. E por que Ele fez então? Para criar um princípio, para estabelecer uma memória em nós, para estabelecer algo que para nós é precioso. Só que sabe o que acontece? Os dias são maus, e pelos dias são maus, nós somos envolvidos nos dias maus. Então tudo que nós temos é uma correria. Tudo que nós temos é: eu dou conta. Tudo que nós temos é: eu sou suficiente. Tudo que nós temos é: eu vou dar um jeito. Tudo que nós temos é: vai dar certo sim, com uma mensagem positiva. Isso não é verdade. Porque se você não voltar e não descansar antes de atuar, você não vai ter escutado ou não vai estar preparado para escutar aquilo que Deus está falando ao seu respeito. E aí tem um ápice do perigo. E é sobre isso que eu quero falar. Porque quando você está cansado, quando você está, sabe, com os teus ouvidos entupidos de bobagem, quando você está com os teus olhos entupidos de bobagem, você não consegue perceber a voz do Senhor. E essa voz é nítida. Só que não é a comunicação dele para você que está ruim. Não é ele que está deixando de se comunicar com você. Quantas vezes eu e você pensamos que Deus parou de falar com a gente? Estou sozinho aqui? Quantas vezes nós não prestamos atenção naquilo que Deus está comunicando comigo, com você, e nós dissemos assim: ó Senhor, levanta alguém nessa noite para falar comigo. Por quê? Porque nós queremos alguém que descansou, que ouviu a voz do Senhor, se levante em voz profética, coloque a mão na nossa cabeça e diga: eis que eu te digo. Por quê? Porque nós estamos cansados demais para discernir aquilo que Ele está falando no nosso coração. Então eu quero um Deus externo, humanizado. Um Senhor agora que se humanize do meu lado e diga: olha, eu acredito em profeta, nós somos profetas. Porém você precisa entender que nesse tempo o Senhor quer se comunicar com você. Sim, você não é apenas criação, você é filho de Deus através da pessoa de Jesus. E não adianta nada, quando nós aceitamos Jesus, nós não ganhamos apenas a filiação, nós ganhamos também herança. Só que herança para mim e para você muitas vezes é dinheiro. E não, Deus deu vida. Deus deu vida. Só que muitas vezes eu cansado, eu não consigo observar, entender essa verdade no meu coração. E aí o que acontece? Entenda uma coisa: em todo Éden tem uma serpente. Posso repetir? Só para cravar no teu coração: em todo Éden tem uma serpente. Aí você pensa: meu Deus, aqui é o fulano, é a fulano. Não, às vezes não é uma pessoa, às vezes é uma intenção que está dentro do teu coração. Sabe por que ela se apresenta? Porque muitas vezes você não descansa, porque você não entregou o teu coração ao Senhor. Porque de vez em quando, mesmo que você cante sobre isso, mesmo que você tenha uma aparência daquele que entrega, mas de vez em quando você dá uma voz para essa serpente. Sabe qual foi o pecado de Adão e Eva? Pergunta para mim: qual, pastor? Dar ouvido. Tem gente que diz que é, né? Porque comeu fruto, porque isso, não, irmão, foi dar ouvido. Pense só, Deus estabeleceu verdade sobre a vida de Adão, sim ou não? Sim. Deus criou um lugar perfeito, sim ou não? Sim.
Agora na criação, dentro da perfeição, Ele entrega tudo aquilo para Adão e diz: Adão, você vai governar. Adão, você vai viver dessa maneira. Adão, você vai fazer dessa maneira. E o que Ele achou? Defeitos. Você está comigo? Rapaz, pense só, um Deus perfeito construiu um lugar perfeito e o homem deu conta de achar problema. Oh, meu Deus do céu. Oh, e a turma ruim, né? Nós somos, né, gente? Quantos estão nesse barco comigo? Que eu estou nisso, cara. Às vezes Deus vai lá e faz tudo perfeitinho e eu acho um problema no meio. Eu acho uma zica no meio, eu acho uma incomodação no meio. Por quê? Porque, sabe, eu começo a ouvir a voz que não é para me ouvir. O problema desse lugar foi a quem Adão, a quem Eva deu voz. Muitas vezes pessoas estão tentando ser voz na nossa vida. Gente, quando eu escrevi esse livro à mesa, e eu começo falando em Gênesis, quando eu comecei a escrever esse livro, o Senhor me deu essa revelação de mesas que muitas vezes nós sentamos e nós até somos nutridos, sim, nós somos alimentados, só que nós não paramos para ver que tipo de alimento é esse. E aí nós não entendemos por que a nossa vida está, nesse ciclo tão ruim dentro da comunidade terapêutica, a qual nós tivemos ela durante quase 30 anos. Nós trabalhávamos sempre com ciclos com os meninos da recuperação. E dentro desses ciclos nós sempre falávamos para eles: olha, vocês precisam quebrar esse comportamento repetitivo para poder sair desse lugar. Para poder largar a droga, você não pode simplesmente acordar um dia de manhã e dizer: eu vou para a igreja e tudo vai se restaurar. Não, não é assim que funciona. Você precisa quebrar a rotina que te levava ao uso, a rotina que te fazia ser escravo daquelas substâncias. Para isso eu preciso mudar hábitos, para isso eu preciso mudar conversas, para isso eu preciso mudar de companhia. Uma das informações que nós dávamos para esses meninos era o seguinte: quando você estiver saindo da recuperação, não volte aos lugares que você frequentava. Como assim, pastor? Meus amigos, os meus companheiros, os meus parceiros. Não, esses parceiros, esses amigos, foi o que desenvolveram, foi o que arrastaram, foi o que contribuíram para você nesse lugar. Pastor, mas agora o cara não é crente. Como é que você fala um negócio desse? Não, primeiro ele tinha que cuidar do espírito dele. Primeiro ele tinha que cuidar do coração dele. Primeiro ele tinha que introduzir no coração dele uma cultura. Sabe o que acontece hoje? Eu muitas vezes, eu aceito a Jesus Cristo, eu sou uma nova criatura no Senhor, sim. E aí eu olho e eu fico lisonjeado, porque Deus, Ele fala através de sua palavra que as coisas velhas se passaram. E aí eu fico contente, glória a Deus, as coisas velhas se passaram. Só que eu não espero o Senhor me dar uma palavra de ordem, e aí eu saio fazendo. E nesse sair fazendo eu vou tentar evangelizar aquilo que estava me nutrindo. Deixa eu perguntar para você: se você tentar fazer isso, o que vai acontecer? Responda só para você. Se você voltar para o lugar que te prendeu, se você voltar para o lugar que te escravizava, se você voltar para o lugar que te aprisionava, o que é que vai acontecer com você? Você vai voltar à prisão, sim ou não? Então Deus, Ele vem na verdade querer orientar a minha mente, a sua mente, em que nós precisamos entender aquilo que Deus está falando a mim. Mas entenda uma coisa: toda vez que Deus se levantar, falar algo para você, o diabo entra em ação. Como assim, pastor? Quantos lembram de Jesus? 4 irmãos, 5. Vocês lembram de Jesus, gente? Vocês lembram, né? Oh, aleluia. Senão eu vou ter que pregar de Jesus, e vão até meia-noite. Entendeu? Quantos, quando Jesus ele aparece, ele está lá, ele é um homem natural, está vivendo. Ele chega diante do Jordão, e diante do Jordão João Batista olha para ele e faz um anúncio. E esse anúncio é claro. O anúncio era o seguinte: esse é o Cordeiro de Deus que tira. Você sabe. O que é que aconteceu a partir desse anúncio? Deus agora se revela, abre o céu, uma pomba desce, uma informação dos céus desce. E não foi apenas João e nem Jesus que escutaram, mas todos que estavam presentes, que disse o que? Aquela voz: esse é o meu filho. Isso é o meu filho amado. Ele é o meu filho e eu o amo. Aí sabe o que acontece? Jesus é batizado. Quantos estão comigo? Jesus é batizado, levanta daquele lugar. O que acontece? O Espírito de Deus leva ele para o deserto. Está comigo? Está acompanhando? O Espírito de Deus leva ele para o deserto. Quem é que estava lá com o rabisco na mão? O nhonho.
O Nhonho estava lá. Eita, ele estava ali. Vamos ver se tu está ligado mesmo no Paranauê aqui. Se tu és filho de Deus, quantos lembram disso? Se tu és filho... Tá, pera. Quem é que tinha acabado de falar agora que ele era? Vou perguntar de novo, você confundiu. Quem é que acabou de falar o que ele era? Deus. Deus, ele disse, esse é meu filho. E agora o diabo vem com aquela informação que foi Deus que deu. E fala o quê? Se tu és. Se tu és. E essa é a frase que tem perpetuado no nosso coração. Deus tem falado comigo, não tem falado com você. Sim ou não? Você é um filho amado, cara. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. E o diabo está toda hora tentando dizer, não, você não vale nada. Eu sei, eu não valo nada mesmo. Mas o sangue do Cordeiro me lavou. Sim, nós não prestamos, de fato nós não prestamos. E se nós somos, sabe, firmados na nossa consciência caída, nós vamos se dar mal. Se nós estamos firmados na nossa consciência caída, sim, nós vamos se vender rapidinho para a serpente. Que é o que muitas vezes acontece. Deixa eu perguntar para você, o diabo precisou tirar Adão do jardim? O diabo não precisa te tirar da igreja. Você está aqui? O diabo não precisa te tirar da igreja. Ele precisa te deixar distraído aqui. Ele precisa te deixar, sabe, inconsciente aqui. Ele precisa te deixar anestesiado aqui. Ele precisa te deixar aqui sentadinho com a bunda adormecendo, sabe, mas com a mente lá longe. Ele precisa te deixar aqui e você não ver uma realidade do céu para acessar. Ele precisa te deixar aqui morno. Sim, morno. Eu tenho uma fala. Tem gente que fica chocado com isso. Eu gosto de um desviado. Aleluia. Como assim, pastor? Sim, eu prefiro um desviado do que um crente morno. Eu sei, eu nem gosto dessa expressão desviado. Eu só falei para você entender o que eu estou falando. Desviado para mim é o capeta. Que ele não tem mais chance. Que ele já era. Mas eu gosto de uma pessoa, cara, que às vezes dá uma renegada assim e sai mesmo da igreja. Sabe por quê? Porque é mais fácil achar um perdido do que um distraído. Porque pior do que falar para alguém que não sabe é falar para alguém que acha que sabe. Você está por aqui? Tem algumas verdades que começam, sabe, a vir para mim, a vir para você, mas aí eu olho, não, isso não. Deus tinha acabado de falar agora para o próprio filho, dizendo, olha, tu és o meu filho amado, este é o meu filho amado. E sabe o que eu acho engraçado nesse texto? Porque Deus não precisou dizer isso para Jesus. Por quê? Porque Jesus já sabia quem ele era. Sabe de uma coisa? Oh, eu sei que você sabe quem você é. Eu sei que o diabo está tentando roubar essa fala da sua mente, da sua boca, do seu coração. Mas em nome de Jesus, nessa noite, oh, que os céus estejam abertos sobre você, para você entender isso de uma vez por todas. Você é um filho amado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida. E você querendo morrer para ir para o céu. Tem uns que nem querem, né? Tem gente que fala de morte. Irmão, nós podemos viver o céu aqui na terra. Nós podemos viver a realidade do céu aqui na terra. Só que sabe o que acontece? Tem muita serpente vindo e fechando os nossos ouvidos. E aí você não consegue ver a realidade de um Criador. E aí você não consegue olhar para as coisas boas que Ele colocou diante de você. Você não desfruta, você não está no jardim, cara. Deixa eu te falar. Tinha por que aquela miserável, dar voz para aquela serpente e ir para o único lugar que Deus disse para ele não ir? Tinha. Quantos fazem isso? Deus chega para você, te salva, te tira do álcool, te tira da droga, te tira da prostituição, tira da pornografia. Você está liberto? Amém? Tira de tudo isso. E aí de vez em quando o que você faz? Você volta para o monturo. Você volta para aquele lugar. Por quê? Porque a serpente fica ali, ó. Se tu é,
Deus vai te livrar. Se tu é, Deus vai falar. Se tu é, hoje à noite, se você for no culto, pede. Se ele não falar contigo, ele não é Deus. Ele está falando aqui, ele está se descabelando falando contigo, mas tu está esperando aquela irmã do coque, aquele irmão mais ousado levantar a mão e vir na tua direção. Aí vem os irmãos da intercessão assim, orar e faz assim, quase, ó. Aí o diabo no coração fica falando assim, viu? Quem disse que tu és amado por ele? Essa é a voz de Satanás, meu filho. E aí pior de tudo é que eu entro nesse lugar. O Gustavo falou isso com muita preciosidade na quinta. Se você não esteve aqui no culto, por favor, você está perdendo os cultos de quinta. E os cultos de quinta aqui é power, soco debaixo do queixo, aleluia, aleluia. Tem no YouTube, é só você acessar lá também e assistir o culto depois, não tem problema. E muitas vezes eu não entendo aquilo que Deus está fazendo em nós e no meio, sabe, no nosso meio. Por quê? Porque a ideia de Satanás, aquilo que ele está tentando fazer desde o início da criação, é criar em nós uma identidade falsa, é criar em nós uma identidade mentirosa, é criar em nós uma identidade que não foi Deus que fez. Deus nos deu agora autoridade, sim, Deus nos dá a autoridade de governar, e governar não é ser eleito. Não é ser eleito, você entendeu o que eu quis falar? Não é a política que vai acontecer daqui a alguns meses, que a gente vai ter que ir lá, vai ter que votar. Não é isso aí. Governar é entender que Deus te deu um determinado território e você agora tem governo sobre isso. Só que sabe o que acontece? Eu caso. Quantos casados nós temos aqui? Tem irmão que não levantou a mão, irmão. O que deu? Estou de olho, estou vigiando aqui, ó. Pego você na curva. Aleluia. O Senhor te deu uma autoridade de governo na tua casa. 4 irmãos concordaram comigo, cara. Outra mulher olhou assim, tipo, quem manda lá sou eu. Está amarrado, irmão. Aleluia, está amarrado. Quantos governantes nós temos aqui? Glória a Deus, isso. Nós precisamos entender que Deus nos deu uma área de governo. Só que se nós se abstemos dela, se nós saímos dela, o que acontece? Outro governa. Só que sabe o que acontece? Você vai dizer, não, pastor, quem manda lá em casa, não é sobre mandar, é sobre governar, é diferente. Porque quando governa, você entende a autoridade que recebeu e você sabe que você tem um espaço, um território. Então governo é muito mais do que mandar, é muito mais do que ter autoritarismo, ter autoridade, sei lá. Coloque no seu coração como você quiser. É muito mais do que isso. Governar é entender o espaço que Deus te deu e a linguagem que Deus te deu para ficar nesse lugar. Só que entenda uma coisa, toda vez que Deus falar contigo, o que acontece? A serpente se levanta. Muitas vezes a serpente ela não está relacionada a alguém, ela está relacionada a alguma intenção do teu coração. Que ela precisa ser feita de que maneira? As intenções do meu coração, as intenções do teu coração, nós temos um lugar. Pergunta para mim, qual é esse lugar, pastor? O altar do Senhor. Sabe quando nós falamos que o fogo vai queimar? Você canta sobre isso? Canta ou não canta? Nós cantamos, né? Nós temos uma musiquinha aí de cantar, de queimar, né? Tem, né? Aleluia, glória a Deus. Quando nós cantamos algo sobre isso, tem gente que fica perguntando assim, eu sei porque eu já recebi essa pergunta. Pastor, mas o que é que bota nesse lugar de queimar as porcarias que estão dentro de nós? Porque tem gente que acha que precisa só entregar aquilo que é bom. Não, entrega as ruins também. O Senhor quer queimar tudo. Cantamos agora há pouco que esse fogo é aquele que tira o quê? Outros amores aqui de dentro. Sim, ele tira, ele arranca. Esses amores foram criados por quem? Muitas vezes por nós mesmos. Por quê? Porque ouvimos meu Deus do céu. A mentira não mudou quem você é, mudou como você se. Isso é que o diabo tem tentado fazer comigo, com você, meu querido. O diabo tem tentado pegar eu e você e tem, tentado mudar a nossa visão sobre nós mesmos. Porque pense só, antes de você ser um soldado para ele, um destruidor, de outras pessoas, ele vai tentar destruir você. Ele vai tentar destruir você. Mas diga comigo, sangue de Jesus. Não, diga alto e confiante, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então você foi perdoado, então haja como um perdoado. E aí quando você se sente um perdoado, porque você vem do descanso, você se sente perdoado porque você veio desse lugar onde que o Senhor disse, descansa aqui meu filho.
Agora é a hora de você entender quem eu sou na tua vida. Aí você vai dizer, sim, eu sou alguém que foi perdoado, que foi lavado pelo sangue de Jesus. Então foi me dado o poder, a autoridade de pisar na cabeça da serpente. Essa é a autoridade que você carrega. Essa é a autoridade que você tem. Mas entenda uma coisa: quando você não se sente perdoado, você não se sente, você não se reconhece. Quando você não se sente perdoado, você não ganha o direito de governar. Não é que você não ganha, é que você não acessou. Está aqui? Quando você não entende que o sangue de Jesus é o que te lava, não é a oração do pastor, não é, o ambiente, não é a musiquinha do teclado, mas sim o sangue de Jesus. Você não compreende aquilo que Deus está fazendo em você e através de você. E aí você não governa. Na verdade é um ambiente que começa a te governar. Então você chega em casa, você não é mais um marido posicionado, responsável, que assume as broncas e diz assim, ó, pode deixar comigo que essa bagunça eu vou resolver. Não, você não é mais esse. Sabe o que você faz? Ai, ela é tão legal nisso, ela é bem melhor do que eu. E aí você se esconde. Tá por aqui? Aí você se esconde, por quê? É mais fácil. Só que entenda uma coisa, as coisas são progressivas no reino de Deus. Entenda uma coisa, o diabo ele é esperto, ele não vai chegar. Tem gente que acha que o diabo vai chegar de garfo, cara. Gente que acha que o diabo vai chegar de galho na frente assim. Não, ele chega como um gentleman, bonitão. Chega delicado, falando baixinho. Ele até fala coisas que parecem verdade. Vamos para as coisas que parecem verdade que a Bíblia revela? Vamos para ela? Vamos lá, vamos ler aqui. Olha só. Gênesis 3, verso 1. Diz o seguinte: ora, a serpente era o animal mais astuto. Eu vou repetir. A serpente era o animal mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo? Foi isso mesmo? Tem certeza? Você é tão legal, você é tão querido. Chora-lhe para catar a labaceira. Chora-lhe para. Sou filho de Deus, sim eu sou. Me tocas, ó Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Quantos conhecem um elástico aqui? Elástico de roupa. 10 irmãos conhecem, tá bom. O restante vai para a internet e dá um Google. Depois do culto, dá um Google só, tá? E aí a gente pega um elástico e a gente amarra ele, faz um círculo com ele, amarra. Aí você coloca nas mãos e você faz assim, ó, e solta. Vai e solta. Vai e solta. E daqui a pouco você vai e aguenta esse elástico esticado. Aguenta e fica lá. E fica com esse elástico esticado. O que é que vai acontecer com esse elástico quando eu soltar? Ele vai perder a forma original, você concorda comigo? Se ele tinha um tamanho, ele foi esticado, ele vai perder aquele tamanho original. Essa é a ideia de Satanás com você. Vai te tirando de alguns lugares, vai te esticando. Não, até ali você pode ir, experimenta. É como se o precipício fosse aqui, ó. E ele diz, não, bota um centímetro só para frente. Você pode, né? Essa é a linha do pode ou não pode. Aí você fica, não, Jesus me salvou. Aí eu canto, mas quantos vocês estão entendendo o que eu quero falar? A ideia da serpente sempre é botar você nesse lugar. Por quê? Porque muitas vezes se ele viesse com uma ideia cabulosa, uma ideia, muito forte para você de primeiro momento, ele ia te assustar e você não ia, entrar nesse lugar. Você ia fazer o quê? Você ia correr, porque você já sabe que isso vai dar mal, isso vai dar ruim. Ele não vai aparecer, na sua frente com 1 quilo de cocaína. Não, ele vai te convidar para uma voltinha. Vamos lá, vamos dar uma voltinha. É só entre amigos.
E aí começa. E aí quando você menos percebe, você está onde? Você está no inferno. E aí sabe quem é que vai estar lá no inferno rindo de você? Pois é, Ele. Ele vai estar lá. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele está te dando lugares de governo. O Senhor, Ele quer limpar a tua mente nessa noite. Para quê, pastor? Para te voltar ao início de tudo, cara. É como se Deus estivesse tão preocupado sabe, comigo e com você, que Ele quer nos resetar. Sim. Só que sabe o que acontece? Muitas vezes eu, por conta dos eletrônicos que eu conheço, da programação que eu conheço, eu acho que, sabe, aquilo que o Senhor quer resetar na minha vida, vai me arrancar as memórias. Não, as memórias não vão ser arrancadas. Por quê? Porque você precisa dessas memórias para saber onde está o perigo e onde você precisa parar. Você está aqui? Você precisa dessas memórias para saber onde está o perigo e onde você precisa parar. Só que daí, por eu ainda ter essas memórias, por eu ainda ter isso aqui, eu acho que Deus deixou para que eu voltasse lá de vez em quando, experimentasse daquilo. Deixa eu te falar, Deus não fez você para ficar experimentando pecado. Deus não fez você para ficar, sabe, tagarelando, conversando com a serpente toda hora, meu irmão. Porque muitas de nós damos bons ouvidos à serpente e temos dificuldade de orar. Eu não sei, é só eu que tenho aqui dificuldade de orar? Porque, irmão, tá para nascer um crente que olha para mim e diz assim: pastor, eu fico horas de joelho e eu amo isso. Não ama não, irmão. É contra a carne. É verdade ou mentira aqui? É contra a carne. É uma batalha. Não, nós vamos entrar para a guerra, nós vamos orar, nós vamos ficar ali, nós vamos permanecer. Por quê? Porque nós precisamos. Por quê? Porque eu preciso conversar com aquele, sabe, que me salvou. Como que eu quero morar no céu se eu não tenho diálogo com Ele? Está por aqui? Pense só, você vai chegar no céu e você vai ter poucas coisas para fazer. E das poucas coisas que você vai ter que fazer, 100% vai ser com Ele. E aí você nunca trocou uma ideia com Ele. Mas com a serpente, de vez em quando você senta, tem até uma mesa legal. Você está por aqui? Olha só, eu quero adiantar aqui para você, para a gente poder entender. Verso 2 diz o seguinte: respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário vocês morrerão. Deus avisou, sim ou não? Olha só o que a serpente fez com o aviso de Deus. Disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão, não vai dar nada. E aí sabe o que acontece? Isso ainda é instaurado hoje no nosso tempo. Porque tem gente que, quando eu estou lendo isso aqui, estou falando isso aqui, a mente está dizendo assim: mas isso foi lá no Enes, não tem, que tem isso a ver com nós hoje? Ainda tem. Sabe por quê? Porque Jesus te perdoa, sim ou não? Jesus te fez uma nova criatura nele, sim ou não? Jesus te libertou de todas as prisões que você estava, sim ou não? Mas de vez em quando eu olho e digo assim: não dá nada. Depois é só ir no culto. Eu tomo a ceia e passa. É só eu confessar quietinho no meu banco para mim mesmo. Então eu posso ficar brincando. Então eu posso ficar, sabe, perdendo meu tempo. Então eu posso ficar distraído nesse lugar. Isso é uma mensagem de governo da serpente. Isso tem pegado os crentes, e por isso que eu comecei a falar sobre crente morno. Sim, porque o morno é esse que anda nesse lugar. Tem gente que acha que o morno é aquele que não levanta a mão. Não, irmão, tem irmão que é quieto mesmo. Tem irmão que não levanta. Tem irmão que pode dar um glória a Deus só se tropicar no dedão inflamado dele. Aleluia. É capaz de sair outra coisa ainda. Não, tem irmão que é mais quieto, tá tudo bem. Então não é sobre um barulho. Conversão é troca de rota. Conversão é deixar de ser quem você é. Conversão é entender quem você era no início, quando Deus te criou. Conversão é saber sobre as coisas que Deus, o Pai, agora liberou sobre você. Sim, conversão é você se apossar daquilo que Deus tem para você. Adão conhecia Deus, sim ou não? Sim. A Bíblia fala que todos os dias Deus descia naquele lugar para fazer o que com ele? Trocar uma ideia, conversar, perguntinha boba para a gente responder junto. Deus sabe de todas as coisas, sim ou não? Por que Deus precisava descer então? Para ver Adão? Não, para Adão ver ele. Você concorda comigo? Eu tenho uma ideia minha, tá? Não é a Bíblia que fala, é algo que eu penso, tá? Não é uma heresia, mas é algo que eu penso e eu acredito nisso.
Eu penso que quando Deus descia no Éden, Ele não dirigia uma voz com Adão, mas a presença dele era tão glorificada que aquele espaço ficava cheio da sua glória. E é por isso que a Bíblia fala que a terra está cheia da sua glória. Porque aonde Deus está, o ambiente é tomado. Aonde Deus está, o ambiente é tomado. Pastor, mas de onde que você tirou essa ideia? A Bíblia fala que quando ele ouve a serpente, ele come do fruto e ele se esconde nos arbustos. Você está me acompanhando? Ele come do fruto, ele se esconde no arbusto, ele está lá. O que que ele fala? Ouvi a tua voz e tive. Isso é sinal que ele não tinha ouvido antes. Sabe o que que acontece? Muitas vezes nós não nos entregamos para esse fogo que queima. Muitas vezes nós temos medo de olhar nos olhos de Jesus, porque a gente sabe que a partir desse momento a gente não vai prestar mais, cara. A gente não vai prestar mais. E aí basta a gente entrar nesse lugar e a glória dele vai nos tomar, e a glória dele, sabe, vai nos envolver, e a glória dele, sabe, vai nos pegar de um jeito que... Você está por aqui? Oh, Espírito Santo. A primeira batalha, ela não foi pelo fruto. Então pelo que ela foi? Tem gente que olha o livro de Gênesis e pega esse trecho aqui e acha que é a bendita, sei lá, da maçãzinha, né? Ainda bota aí pô, no lugar ainda. Satanás diz, não tem nada a ver não, irmão. Ah, tem gente que acha que olha aqui, não, é só porque ela foi comer. Não, não foi porque ela foi comer. Foi porque ela foi conversar. As coisas, elas não começam no movimento da ação, elas começam no planejamento delas. Elas começam aqui, ó. Você não vai acordar de manhã e, ai, vou desviar. Não, já começou aqui. Desceu aqui. E depois é isso aqui, ó, que te leva para esse lugar. E eu tenho que prestar atenção nisso. Então eu venho para o culto, Deus avisa, sim ou não? Mas eu não ouço. Eu venho para o culto e Deus fala, sim ou não? Mas eu não dou bola. Por quê? Porque governar não é para qualquer um. Governar não é de qualquer jeito. Governar exige trabalho, exige sim uma força, exige uma identidade colocada no lugar. Porque sem identidade você não consegue governar nada. E não adianta nós pensarmos que conversão é ir para a igreja. Conversão não é ir para a igreja. Irmão, isso daqui qualquer um faz, irmão. Vir para um culto qualquer um faz. Agora conversão é mudar de rota. Conversão é, eu era mentiroso, mas o Senhor me limpou. Conversão é, eu era um adúltero, mas o Senhor me lavou com seu sangue. Sim, eu era um hipócrita, mas o Senhor passou o seu sangue carmesim em mim. A conversão me leva a uma mudança de hábito. E me sugere agora que eu resete a minha vida e possa voltar no Senhor, para que eu ouça a voz dele daquilo que ele tem falado para mim nos meus dias. Tem gente que acha que tudo aquilo que Deus falou só fez sentido lá na criação. Não, Deus está falando até hoje com você. Uma pessoa concordou comigo, está tudo certo. Deus está falando com você até hoje. Sim. Só que muitas vezes eu não quero, por quê? Porque eu quero que o pastor faça parte dele. Não, eu vim aqui, quem tem que me dar uma palavra é o pastor. Não, eu vim aqui, quem tem que orar por mim é o pastor. Quem tem que cantar por mim, glorificar o Senhor, louvar o Senhor, é a banda. É eles que tem que fazer, então eu fico parece uma múmia. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você olhar para os olhos de Jesus, irmão, e você tiver vontade de colocar isso para fora e dizer para ele, sim, Senhor, recebe isso, Pai, queima tudo. Vai mudar as coisas dentro de você. Vai mudar a ideia original. Não era que a voz de Deus desse medo ao homem. Eu vou repetir para você. A ideia original não era para que você tivesse medo da voz de Deus. E deixa eu te falar, muitos nós temos. Andamos escondidos. E ai se Deus revela. Eu brincando esses dias com uma pessoa, numa conversa. E ela deixa eu escapulir. Sabe assim quando a pessoa deixa eu escapulir? Ela chegou assim, meu Deus do céu, o fogo pega, eu fico até com medo. Eu disse, por quê? Por quê, irmão? Vai que revela, né? Vai que conta tudo aquilo que nós estamos fazendo escondidinho, né? Já pensasse? Se Deus autoriza
revela para alguém agora, pegar o microfone aqui para o pastor e dizer tudo aquilo que está dentro do teu coração? Ai, que medo, né? Jesus! Mas quando nós entendemos aquilo que Deus está fazendo em nós, essa vergonha, esse constrangimento, ele não faz mais efeito na minha vida, porque eu sei que mesmo pecador como eu sou, eu sei que o Cristo, através do seu sangue, me libertou de todo o pecado. E aí eu entro nesse lugar de reposicionado. E aí eu entro com a minha identidade em dia. E aí eu começo a entender aquilo que Deus está fazendo em mim, através de mim. Então eu cesso com alguns pensamentos, eu cesso com algumas falas. Eu cesso de verdade com aquilo que, sabe, a serpente tentando trazer. Olha, eu vou repetir, o Gênesis 3:1 diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto das árvores do jardim. A serpente, ela não começou colocando um fruto nas mãos de Eva, ela começou colocando uma dúvida na sua mente. Não responda, mas pense comigo. Quantas dúvidas sobre Deus você tem? Não me responda, mas pense. Quantas vezes você já duvidou se Ele de verdade Ele existe? Quantas vezes você já duvidou do seu poder, da sua glória, da sua presença e daquilo que Ele é capaz de fazer? Essa é a síndrome de Eva, é a síndrome de Adão. A primeira batalha registrada em Gênesis 3 não é sobre uma árvore, é sobre a confiabilidade da palavra de Deus. Tem gente que não confia mais na palavra de Deus. Então eu abro os textos bíblicos e eu olho aqui, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor, mas eu não leio. Então não adianta eu falar sobre isso se eu não volto para ela e não faço dela a lâmpada e a luz. Está comigo? Por quê? Porque eu vou perdendo a confiança na palavra de Deus. Por quê? Porque eu estou ouvindo a serpente. Você está por aqui? Gênesis 2:17 diz o seguinte: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá em Gênesis 2:17 o Senhor falou para Adão e para Eva: mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que a serpente responde? Disse a serpente à mulher, lá no verso 4 do capítulo 3. Disse a serpente da mulher: certamente vocês não vão morrer. Fica de boa, vai dar tudo certo. O meu plano é bom. E sabe o que é engraçado? Quando Deus apresenta um plano para você, nós não seguimos. Mas quando a serpente apresenta um plano, nós abraçamos. Está por aqui? Você sabe que vai dar errado. Você sabe, um dia eu peguei um menino lá na casa de recuperação, e numa conversa com ele, ele disse assim: pastor, a hora que eu sair daqui, eu vou direto naquele bar que eu ia evangelizar, vou ganhar todo mundo para Jesus. Eu disse: nada, isso é voz de serpente, toma cuidado. E a gente acha que isso vai, não, que eu estou forte agora em Jesus, então eu vou voltar lá, porque agora eu vou falar. Não, irmão, sossega o teu facho, se reveste primeiro. A Bíblia fala que Jesus esteve na terra, ele morreu, ao terceiro dia ressuscita e conversa agora. E ele disse para os discípulos dele: olha, vocês precisam ficar em Jerusalém. Eu estou indo para o Pai agora construir moradas, mas vocês precisam ficar em Jerusalém. Até que o quê? Até que o que precisava acontecer com eles naquele lugar? Vou perguntar de novo, o que é que eles precisavam? Ser revestido. Só que não, eu quero que as coisas aconteçam magicamente comigo. Por quê? Porque eu tive uma vida toda fazendo caca, e agora parece que eu estou perdendo tempo. Mas de verdade o que a gente quer é o quê? A gente quer, sabe, não viver o processo de Deus na nossa vida. Então a gente parece que está tudo atrasado. Quantos estão comigo aqui? A gente parece que está tudo atrasado. E aí a gente ouve a voz da serpente: não tem problema, certamente vocês não morrerão. Disse Deus: certamente morrerá. Mas a serpente disse: certamente não. Satanás não criou a árvore, preste atenção. Satanás não criou a árvore, Satanás não criou o jardim, não criou o homem. Ele apenas construiu uma narrativa falsa sobre aquilo que Deus havia criado. Se coloque de pé, por gentileza. Quantas narrativas falsas você tem ouvido sobre você mesmo? Quantas vezes algumas vozes começam a falar para você em verdades, e você tem a prática de querer acreditar nessa voz? A árvore continuava a mesma, o jardim continuava o mesmo, a palavra de Deus continuava a mesma,
Então o que mudou? O que mudou? Se tudo ainda era aquilo que Deus tinha criado, o que é que mudou? Você se converteu, Deus falou com você, Deus te amou, Deus te ungiu, Deus salvou você, Deus perdoou você. Então o que é que mudou para você não acreditar mais, não queimar mais diante de Deus? O que é que mudou? O que mudou foi a interpretação. O que mudou foi a interpretação. Foi aquilo que, sabe, que começou a fazer sentido de uma maneira diferente dentro de mim. Antes a árvore representava um limite que protegia Adão e Eva. Preste atenção. Essa árvore era um limite de proteção de Adão e Eva. Depois da conversa com a serpente, ela passou a parecer uma oportunidade que Deus negou. Não, eu acho que Deus não quer que eu coma desse fruto. Eu acho que Deus não quer que eu tome essa decisão. Então eu acho que Deus não quer que eu faça isso que eu quero fazer, porque Ele quer guardar para Ele, porque isso deve ser bom demais. Não, Deus está te protegendo de alguns lugares, de algumas pessoas, de algumas situações, de alguns, sabe, de algumas prisões que você tem se enfiado. Você está por aqui? Deus muitas vezes, sabe, precisa falar com você dessa maneira. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo não precisou mudar o jardim. Ele mudou o quê? A visão de Eva. Ele mudou o quê? A visão de Eva. Sabe o que a mentira trabalha dentro de nós? E eu já quero encerrar. Primeiro, ela questiona o que Deus disse. Segundo, distorce o suficiente o que Deus disse. Terceiro, nega as consequências da desobediência. Quarto, apresenta a transgressão como liberdade. Quinto, faz a mentira parecer mais desejável do que a verdade. E eu preciso encerrar te perguntando: o que é que teu coração tem desejado? O que é que teu coração tem desejado?